Meu assunto hoje com você é um lar para Jesus Cristo. Um lar que hospeda Jesus, um lar que recebe Jesus, um lar onde Jesus tem prazer de estar. E eu quero ler com você o Evangelho de Lucas. Se você tem Bíblia aí, pode nos acompanhar ou no seu aplicativo, aí no seu celular. Lucas 10, dos versos 38 a 42. Indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. Certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta estava sentada aos pés do Senhor, a ouvir seus ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muito serviço. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só. Maria, pois, escolheu a boa parte, ou a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Quero conversar com você sobre esse texto, ele é muito interessante. A Bíblia fala desta família com 3 irmãos, Maria, Marta e Lázaro. Essa era uma casa numa pequena vila ou numa aldeia chamada Betânia, bem próximo a Jerusalém, a 3, 4 quilômetros de Jerusalém, na época de Jesus. E essa era uma casa onde Jesus sempre se hospedava. Era uma casa onde Jesus gostava de estar, porque era uma casa que sempre recebia Jesus e os seus apóstolos. A minha palavra hoje com você é sobre isso. Mas quero começar recordando algumas coisas com você, bem interessante. Quando Jesus Cristo entrou neste mundo, ele foi rejeitado em quase todas as esferas da sociedade da época. Por exemplo, no seu nascimento, todas as casas de Belém da Judéia estavam fechadas para José e Maria. Por isso, ele nasceu numa estrebaria. Durante o seu ministério, durante o ministério de Jesus, ele foi rejeitado na sua própria cidade. Lucas 4, 16, em versos 28 e 29, vai dizer que ele, indo a Nazaré, onde ele havia crescido, onde ele fora criado, ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, a incredulidade dos habitantes da sua própria cidade impediu que Jesus operasse ali muitos milagres. Que isso não aconteça aí na sua casa por incredulidade. No início do seu ministério, os seus irmãos físicos, seus irmãos biológicos também não criam nele, é o que diz João 7, verso 5. Na verdade, os seus irmãos biológicos foram confiar em Jesus mesmo para valer após a sua ressurreição, quando eles tiveram um encontro com Jesus ressurreto. Jesus também foi rejeitado pelo povo judeu. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 11, vai dizer assim para a gente: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E aí o verso 12 vai dizer para a gente: mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veja bem, aqui está Jesus Cristo, o Criador do universo, aquele que não apenas fez todas as coisas, mas por meio de quem tudo foi criado, e sem Ele nada do que foi feito se fez. É o que diz João, capítulo 1, de 1 a 3. E Ele vem e Ele é rejeitado. Havia algumas exceções. Por exemplo, durante o seu ministério lá na Galileia, a casa de Simão Pedro foi a casa onde Jesus ficava hospedado. A casa de Simão Pedro era a casa que era, digamos assim, o quartel-general do ministério de Jesus. Jesus saía, andava, pregava, ensinava, ia por aquelas cidades vizinhas, pelas aldeias, mas à noitinha ele sempre voltava, porque lá na casa do Pedro havia um lugar para Jesus. E uma outra exceção, tinha várias, mas uma outra exceção era a casa de Lázaro, Marta e Maria. Esses 3 irmãos tomaram a decisão de receber Jesus. E Jesus era bem recebido nessas casas. Jesus
foi bem recebido na casa de Pedro. Praticamente, Jesus morou lá na casa de Pedro no começo do seu ministério, os seus primeiros anos lá na Galileia. Mas agora, Jesus se hospeda aqui em Betânia com Lázaro, Marta e Maria. Na última semana de Jesus na terra, antes da sua crucificação, ele passava o dia em Jerusalém, mas à noite ele ia para Betânia, porque lá na casa desses 3 irmãos, Jesus era bem recebido. Lá na casa tinha um lugar para Jesus. A questão é, a pergunta hoje é: há um lugar para Jesus na sua casa? Jesus tem um lugar de honra aí na sua casa? Jesus é adorado, é servido, Jesus é Senhor da sua família? A sua casa é o lugar onde Jesus tem prazer de estar? E hoje eu quero olhar para essa casa de Betânia, porque essa casa, esses 3 irmãos, esse lar simboliza o lugar onde Jesus gosta de estar. E eu quero olhar para algumas características importantes desse lar de Betânia, que descreve que Jesus também está buscando hoje aqui em Marília, um lar onde Ele possa habitar. Em primeiro lugar, quero relembrar você que essa casa, esse lar em Betânia, era o lugar onde Jesus era bem recebido. Bem recebido. Sabe, eu creio de todo o meu coração que Jesus quer estar na minha e na sua casa, desde que Ele seja bem recebido, desde que Ele ocupe o primeiro lugar nas nossas vidas. A Bíblia diz nesse texto que nós lemos que Jesus ainda caminha, Ele para nesse povoado e Ele fica hospedado nessa casa. E a minha palavra hoje é que você, papai, e você, mamãe, reúna a sua família e convide Jesus para ficar na sua casa. Jesus diz em Apocalipse 3:20: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Receba Jesus, não como hóspede, mas como Senhor da sua casa. O que significa receber Jesus? O que significa? Significa que você vai dar a Jesus na sua casa um lugar de honra. O principal lugar de honra na sua casa. Pense no que você faria se a maior autoridade aqui desse estado de São Paulo fosse visitar a sua casa. Se a maior autoridade do nosso país fosse visitar a sua casa, o que você faria de melhor? Então faça ainda melhor para Jesus. Dê a Ele um lugar de honra. Porque Jesus não habita em uma casa que não lhe dá um lugar de honra. Então, eu quero te fazer uma pergunta: o que ocupa o lugar de honra na sua casa? O que ocupa o lugar de honra? Jesus não permanece em uma família, um lar, uma casa que não lhe oferece o melhor lugar, que não oferece lugar de absoluta supremacia e soberania. Convide Jesus para ser o Senhor e sirva Jesus aí com a sua família. Esses são dias que o Senhor está nos permitindo ficar em casa com a nossa família, e temos que ficar em casa. E por isso nós estamos aqui levando até você essa mensagem. Mas eu quero quero encorajar você a fortalecer a fé da sua família. Essa fé só será fortalecida se Jesus estiver presente na sua casa. E se você invocar o seu nome, se você clamar por Ele, se você pedir, Ele irá e vai entrar e vai fazer morada na sua casa. Sabe, receber a Jesus na nossa casa significa também receber os valores do seu reino, a cultura do seu reino, os valores do céu. Significa que Jesus vai ser seu Senhor, seu Salvador. Mas significa que você entende que Jesus é a resposta, que Jesus é a solução, que Jesus é a única esperança, que Jesus é o único caminho para Deus. Algumas pessoas querem receber apenas as bênçãos de Jesus. Eu quero te encorajar: esse tipo de relacionamento, esse tipo de cristianismo não agrada a Deus. Receba Jesus, e as bênçãos têm que ser resultado do seu relacionamento real, pessoal e prático com Jesus. E se você recebe a Jesus, significa também que você vai orar para que o reino do céu se manifeste na sua casa, que a vontade do Pai, que é feita no céu perfeitamente, seja feita na sua casa, como ela é feita no céu. Por isso o que a gente conhece como Pai Nosso diz assim: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha
o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é feita aí no céu. Então, que a vontade de Deus seja feita aí na sua família, como ela é feita no céu. É bem interessante você olhar para isso. Uma das marcas desse lar, dessa casa, dessa família de Betânia, é que eles recebiam a Jesus Cristo todos os dias que Jesus precisasse. Lá eles estavam para receber Jesus. Mas também Jesus estava sempre acompanhado com seus 12 apóstolos, com alguns discípulos, algumas mulheres que serviam ao ministério de Jesus. E Jesus e a sua equipe eram bem-vindos àquela casa. Eu quero encorajar você, em nome de Jesus, a fazer o mesmo que aquela família fez. Jesus Cristo é o cabeça da igreja. Jesus é o Senhor da igreja. Nós somos parte do seu corpo. Nós mantemos comunhão com Ele. Eu quero encorajar você a, quando tudo isso passar, a frequentar o lugar onde o nome do Senhor é glorificado, onde o nome do Senhor é honrado. Quando toda essa crise passar, eu quero encorajar você a procurar uma igreja séria, que leva o nome de Jesus a sério, que glorifica Jesus e fazer parte desse corpo local. O Senhor está em busca, preste atenção nisso, o Senhor Jesus está em busca de um lar, onde Ele seja completamente amado, reconhecido, glorificado, adorado, servido e honrado. Segundo lugar, esse lar de Betânia, essa família, era um lugar onde homens e mulheres eram verdadeiramente discípulos de Jesus. O texto vai dizer para a gente que Maria, nesse texto que nós lemos, ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinos. O texto diz que Marta estava correndo de um lado para outro, fazendo comida, preparando uma alimentação para Jesus, para os seus discípulos. Mas nós temos essa cena onde Maria está sentada aos pés de Jesus, ou seja, ela era uma discípula de Jesus. Por isso ela estava ali sentada, não porque ela não queria trabalhar na casa, não, é porque ela queria receber o ensino de Jesus antes de qualquer coisa. A família que honra Jesus prioriza o estudo da Bíblia, prioriza o discipulado dos filhos, prioriza a fé em família antes de qualquer coisa. Eu quero encorajar para que a sua casa, para que a sua família possa priorizar o ensino de Jesus. Aqui em nossa igreja, nós trabalhamos com os cursos de família, estão parados nesse momento, mas nós trabalhamos com dezenas de turmas de família, todos os semestres, são mais de 100 turmas, 120, 130 turmas por semestre. Nós trabalhamos com as células, são centenas e centenas de células espalhadas pela casa, elas também nesse período elas estão paradas, mas logo logo vai retornar tudo. Deixa eu dizer uma coisa, os rabinos da época, vai lembrar isso porque nós estamos no mês de março, e é considerado o mês das mulheres, tivemos o Dia Internacional das Mulheres. Deixa eu dizer uma coisa sobre Jesus que é interessante para as irmãs. Os rabinos da época não tinham mulheres como discípulos, como discípulas. Jesus era a exceção naquela época. Jesus foi o primeiro mestre daquela época a incluir mulheres no seu círculo de seguidores e no seu círculo de discípulos. Isso representou uma quebra de paradigmas e uma valorização das mulheres. Sim, Jesus valoriza você, minha querida irmã, em Cristo Jesus. E aí, por isso que Marta e Maria estão aí recebendo Jesus. Marta reclamou, mas ouviu de Jesus dizer o seguinte: Maria escolheu a melhor parte. A melhor parte nesta hora é estar aos pés de Jesus, é ouvir e receber os ensinos de Jesus Cristo para a nossa casa, para a nossa família. A maior prioridade da vida deve ser conhecer Jesus Cristo, amá-lo, servi-lo de todo o coração. Essa deve ser a nossa maior prioridade. Todas as outras coisas vão ficar aqui. Uma das coisas que essa crise está nos mostrando é que os países mais ricos do mundo estão atingidos do mesmo jeito que os países mais pobres, e agora isso nos iguala a todos. Isso mostra o quanto somos fracos, frágeis, porque um vírus está fazendo o mundo estremecer e todo mundo, a maioria, ficar com medo. Por isso que esses dias eu tenho falado sobre escolha a fé e não medo, porque mesmo que sejamos atingidos por essa situação que está aí, que nós não percamos a fé, que nós continuemos firmes em Jesus. Mas a minha oração é que você e a sua família vão passar ileso dessa. Diga aí, glória a Jesus aí na sua casa. A casa de Betânia era um lugar onde homens e mulheres
se sentam aos pés de Jesus para ouvir a sua palavra. Que seja assim na sua casa. Que sua casa seja lugar onde a família para fazer um culto doméstico, onde a família para ler a Bíblia, onde a família para orar. Nós estamos na nossa campanha aqui, orando 3 minutos a cada hora. Eu espero que você faça isso com a sua família. Eu quero encorajar, porque se você fizer isso, parar a cada hora para orar com a sua família, vai fortalecer a fé, vai encorajar, vai reviver aquilo que talvez tenha morrido nos relacionamentos. E mais, acredite todo o meu coração, sua família não será atingida. A sua casa precisa ser como esse lar de Maria, Marta e Lázaro, um lugar onde Jesus gosta de estar, um lugar onde Jesus se manifesta, um lugar onde a glória do Senhor é revelada. O lar de Betânia também era um lugar onde Cristo é amado e onde Cristo cria laços profundos de amizade. Vamos agora para João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: houve um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre a cabeça do Senhor e lhe enxugara os pés com seus cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus. Presta bem atenção nesse recado que a Marta e a Maria mandaram para Jesus. Senhor Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Presta bem atenção, elas sabiam que elas eram amadas. Eles sabiam, aquela família sabia que era amada por Jesus. Sua família sabe que ela é amada por Jesus? Ei, meu irmão, ei, meu amigo, sua família é alvo do amor de Deus. Deus ama você e a sua família com amor eterno. Amor eterno. Deus diz: eu com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Sua família é alvo do amor de Deus. Sua família é alvo da bênção de Deus. Sua família é alvo da proteção de Deus. Sua família é alvo da graça de Deus. Elas mandaram avisar Jesus que o Lázaro estava doente. Jesus estava numa outra região. E aí, se você vai para João agora, capítulo 11, verso 11, Jesus está falando com os seus discípulos. Olha o que ele fala sobre Lázaro. Ele diz assim: Lázaro, nosso amigo, adormeceu, mas eu vou lá para acordá-lo. Essa era uma linguagem carinhosa de Jesus para dizer: o Lázaro morreu. Os discípulos não entendem, falam: mas se ele dormiu vai acordar. Aí Jesus fala: nosso amigo morreu. Presta bem atenção nisso. O lar de Betânia era um lugar onde Cristo ama os seus amigos, e eles sabem disso. É muito importante que você ame a Jesus, mas é tão importante quanto isso, você saber que você é muito amado por Deus, que você é muito amado por Jesus. No meio de tudo isso, não acredite nas mentiras, acredite no amor de Deus por você e pela sua família. O lar de Betânia representa um lugar de amizade profunda com o único Deus vivo e verdadeiro. Olha o que Jesus diz: Lázaro, nosso amigo. Jesus foi muito claro em João 11, quando ele disse: Lázaro, nosso amigo. Ei, olha para mim, papai, mamãe, ei, filho, Jesus pode te chamar de amigo. Em João 15, verso 15, Jesus disse assim: eu já não chamo vocês de servos, eu estou chamando vocês de amigos. O alvo de Jesus é poder chamar você de amigo, de amiga de Deus. Isso é possível se você amá-lo de todo o coração, se você se dedicar a Ele. Eu quero dizer uma coisa para você: é impossível amar sem servir. Agora, é interessante você saber disso, mas se você tiver amizade profunda com Jesus, você vai estar comprometido com Ele e com a continuidade da missão que Ele começou até que Ele volte. Preste atenção nessa. No templo frio de Jerusalém, que era um templo muito suntuoso, uma das 7 maravilhas do mundo da época, mas aquele templo frio, cheio de religiosos formais, eles rejeitaram o Senhor Jesus. Mas lá em Betânia tinha uma família que era uma família calorosa, amorosa, uma família bonita, uma família abençoada, uma família onde Jesus era bem recebido. Eu quero encorajar você, nesses dias, a receber Jesus na sua casa, a convidá-lo para estar lá, como fizeram Marta, Maria e Lázaro. O lar que hospeda Jesus é um lugar de bênção, é lugar de graça, é lugar de favor do céu. É lugar onde o céu se manifesta na terra, mesmo que passe por provações. Veja bem, nesse momento aqui, essa família estava passando por uma provação.
E a próxima lição que eu quero olhar com você para esse lar de Betânia é que o lar de Betânia, de Lázaro, Marta e Maria, é lugar de morte, mas é lugar de ressurreição. É bem interessante você olhar para isso, como nós já vimos, que eu já mencionei sobre a morte do Lázaro, mas João 11, versos 38 e 39 vai dizer que Jesus falou, Jesus chega lá, agora Jesus chega lá, e quando Jesus chegou lá tinha se passado 4 dias, ei, preste atenção que eu tenho uma palavra muito profunda aí, tinha se passado 4 dias, desde que Lázaro já tinha morrido e sido sepultado, e Jesus foi até ao sepulcro de Lázaro. Era uma gruta, diz o verso 38 e 39, uma pedra colocada à entrada. E Jesus foi até lá. E Jesus disse assim: tirem a pedra. E Marta fala: Senhor, já está cheirando mal, já é de 4 dias. Mas agora presta atenção nisso. Você não serve apenas o Jesus de ontem ou de amanhã. Tem muita gente que está crendo no Jesus histórico apenas, que Jesus fez lá no passado, que Jesus fez, você crê nos milagres relatados na Bíblia, ou você está crendo no Jesus que vai voltar um dia. Ei, nós cremos sim no Jesus histórico, e cremos sim no Jesus que vai voltar, mas o nosso Deus é aquele que era, que é e que há de vir. Jesus é Deus Emanuel, significa Deus presente conosco. Jesus faz milagre hoje aí na sua casa, e no final dessa palavra eu vou orar para que haja milagre na sua casa, em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas da sua família. Nós somos uma igreja que crê na Bíblia, e por isso cremos em milagre, porque nós servimos a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez na casa de Lázaro, Marta e Maria, Ele fará aí na sua casa. Eu acredito nisso de todo o meu coração. E aí, quando tiraram a pedra, Jesus agradeceu o Pai. Verso 43, em seguida Jesus disse: Lázaro, venha para fora. E diz assim, Lázaro saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho, e o rosto envolto em pano. Disse Jesus: tira as faixas dele e deixa-o ir. Ei, Jesus se importa com a sua dor. Jesus sente a sua dor. Jesus sabe o que você está passando. Esse texto mostra muito claro que Jesus sente o que os seus amigos sentem, porque o verso 35, por favor, a projeção aí, verso 35, João 11, 35 vai dizer para a gente assim: Jesus chorou. Jesus chega lá e Ele chora diante do túmulo. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não quero que você fique pensando numa fé que funcionava no passado, ou numa fé que vai funcionar no futuro. Eu estou pregando para você uma fé agora. Quando Jesus disse para Marta: seu irmão vai ressuscitar, Ele não estava falando naquela hora da ressurreição do último dia. Ele estava dizendo: seu irmão vai ressuscitar agora. A Marta estava dizendo: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse: seu irmão vai ressuscitar. E ela disse: mas eu sei, lá no último dia. Jesus disse: não, é agora. Então Jesus foi até o túmulo e disse: Lázaro, vem para fora. O Jesus que nós servimos é assim. Ele tem poder e autoridade sobre a vida e sobre a morte. Ele é o único que pode fazer ressuscitar, ressurgir aí na sua casa aquilo que já morreu. Ele pode restaurar aquilo que está quebrado. Ele pode restaurar toda a sua família. Jesus não está alheio à sua dor. Jesus não está alheio ao seu sofrimento, à sua tristeza ou à sua angústia nesses dias. Ele se importa com você. Ele ama você. Ele vai fazer o mesmo milagre. Ele vai trazer alegria de volta na sua casa. Eu sei que vocês estão muito preocupados. Eu quero encorajar você. Confia no Senhor de todo o seu coração. Jesus é aquele que chama a vida, mesmo diante da morte, porque Ele é a ressurreição e a vida. É o que diz João 11, versos 25 e 26. Jesus foi até o túmulo e ressuscitou o seu amigo. Deixa eu dizer uma coisa. Coisas ruins acontecem com gente boa há milênios. Isso começou desde o início da história da criação. No meio do povo de Deus pode acontecer sofrimento. No meio do povo de Deus pode ter dor. No meio do povo de Deus pode ter morte. No meio do povo de Deus pode ter todas essas coisas. Mas eu quero dizer uma outra coisa. No meio do povo de Deus tem milagres. No meio do povo de Deus tem sinais e maravilhas. E no meio do povo de Deus tem ressurreição dos mortos. Eu quero encorajar você a continuar com a sua fé firmada em Jesus. Ele é a sua única esperança, a minha única esperança. Ele é aquele que nos dá certeza da vitória, até mesmo sobre a morte. Das situações mais difíceis que porventura estejamos enfrentando, e das aflições e da doença, e até mesmo da morte, Jesus pode fazer brotar a vida.
Toda crise que você está enfrentando, toda crise é uma oportunidade para Deus agir. Toda crise é uma oportunidade para você provar o poder, a graça, a bondade, a misericórdia e os milagres de Deus. Se você receber Jesus em sua casa, Ele estará presente com você nos momentos mais difíceis. E Ele vai atravessar com você os momentos de dor, os momentos de aflições. Não vai ser um mar de rosa, vai passar por problemas, porque nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo que virou as costas para Deus. A Europa que está passando por tudo que está passando, que nós estamos assistindo. Deixa eu dizer uma coisa, por muito tempo eles estão se considerando pós-cristãos. Eles viraram as costas para Deus, mas graças a Deus eles têm voltado para a sua face para Deus nesses dias, e têm buscado no céu, no Senhor, a esperança para essa situação. E assim aconteceu em todo o mundo, assim tem acontecido no nosso querido Brasil. Mas é hora de você agora se reconciliar com Deus, voltar-se para Deus, volte para Ele, volte para o Senhor, reconcilie-se com Deus. Ele é a sua única esperança, Ele é a sua única saída. Pode ser que você está olhando e você está assustado e com medo. A esperança, Jesus Cristo. A solução, Jesus Cristo. A resposta, Jesus Cristo. A cura, Jesus Cristo. A ressurreição, Jesus Cristo. E eu quero encorajar você, continue confiando nele de todo o seu coração, porque Ele vai transformar a sua tristeza em festa de alegria. Tudo isso vai passar. Pode a tristeza durar até o anoitecer, a alegria vem pela manhã. Toda dor tem prazo de validade, toda doença tem prazo de validade, todas as provações têm prazo de validade. Essa situação vai passar. Do mesmo jeito que veio, vai passar. A humanidade já experimentou coisas piores. Nós estávamos olhando hoje mesmo alguns dados sobre a gripe espanhola, que na Europa matou cerca de 1/3 da população da época. Isso foi em 1918, 1919. E inclusive chegou ao Brasil e muita gente morreu. Nós estávamos olhando uma série de outras coisas, quando teve a peste negra, que também cerca de 1/3 da população da Europa e da Ásia morreram. E hoje, graças a Deus, não está assim. Nós estamos bem ameno. Está tendo toda essa situação. E nós devemos ficar em casa. E nós devemos tomar todos os cuidados. Nós devemos confiar no Senhor de todo o coração. Fique em casa, mas não fique sem fazer nada. Busque o Senhor. Busque ao Senhor. Coloque a sua família nas mãos de Jesus. Ele é a resposta. Ele é a solução. Você precisa oferecer lugar de honra na sua casa a Jesus. Mais uma coisa. O lar de Betânia, de Lázaro, Marta e Maria, é lugar de libertação das ataduras. O verso 44, Jesus disse assim: desatai, deixai-o ir. Jesus deu uma ordem dizendo: desatai-o e deixai-o ir. Quando Jesus ressuscita, Jesus está dizendo: tira as faixas do sepultamento. Jesus não desatou Lázaro, Ele mandou as pessoas fazerem isso. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu libertei Lázaro do poder da morte, agora vocês devem libertá-lo das vestes da morte. Eu quero encorajar você. Jesus te liberta do poder do pecado e da morte. Agora você tem que fazer isso aí, libertar também aqueles seus familiares dos laços da morte, das amarras da morte, em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus. E é isso que nós queremos fazer, e é isso que fazemos através da libertação e da oração. O lar de Betânia é o lugar onde o povo de Deus é liberto das ataduras dos demônios, da idolatria, do mundanismo, da religiosidade, do tradicionalismo e do legalismo. Jesus é aquele que nos liberta completamente. João 8,32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O lar que recebe Jesus torna-se lugar de paz, lugar de graça, lugar de vida, lugar de bênção, lugar de salvação, lugar de libertação, lugar de cura, de restauração, de esperança, lugar de amor, lugar de cuidado. E encorajo você a fazer do seu lar um lar assim. Assim deve ser o seu lar, lugar de salvação, de ressurreição, de cura e de libertação. Mas aprendemos alguma coisa a mais também com essa família, que o lar de Betânia, de Lázaro, de Marta e de Maria,
É o lugar onde o valor supremo de Cristo é reconhecido. É onde, presta bem atenção, onde o valor e a autoridade e o reconhecimento de Jesus como Filho de Deus é realmente praticado. É bem interessante. Quero ler com você agora no Evangelho de João, capítulo 12, verso de 1 em diante. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E ali prepararam um jantar para Jesus. Olha que coisa, ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com Jesus. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, presta bem atenção nisso. Ela pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caríssimo, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Essa família está tão grata, eles preparam um jantar para Jesus. E a Maria pega um frasco de nardo puro, que era um perfume caríssimo, que custava mais de 300 denários, ou 300 denários. Isso era como se custasse um ano de trabalho de um trabalhador da época. 300 denários, porque um denário pagava um dia de serviço de um trabalhador. Ela pega o perfume que ela tinha de melhor, ela quebra e ela unge a Jesus. Marcos capítulo 14 vai narrar esse episódio dizendo estando Jesus em Betânia, reclinado à mesa em casa de seu irmão, né, veio uma mulher em casa, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro, que era caríssimo, perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. É bem interessante olhar para isso. Ou seja, ela está reconhecendo a divindade de Jesus, que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus merece o melhor. Ou seja, em Betânia, essa família ofereceu uma festa para Jesus. E Jesus estava sentado na mesa no lugar de honra. No lugar de honra. Convide Jesus para a mesa. Convide Jesus para sentar-se à mesa. Quando vocês forem aí tomar café da manhã, almoçar, jantar, ou aquele café da tarde, convida Jesus. Fala: Jesus, o Senhor é bem-vindo a essa mesa. Nós oferecemos ao Senhor o lugar de honra dessa mesa. Nós consagramos nossa vida e nós entendemos que o que temos, o que somos, o que recebemos, vem das tuas mãos. Coloque Jesus no lugar de honra na sua mesa. Convide Ele para sentar no lugar de honra. E aí você vai receber a manifestação do céu na sua casa. Eu quero encorajar, o lar precisa ser lugar onde Jesus tem prazer de estar, porque Ele é colocado no lugar de honra. Como eu disse, Maria tinha um frasco selado de um perfume muito precioso, nardo puro, trazido da Índia, ou importado da Índia. Isso era extremamente caro. E o que ela fez? Ela quebrou e derramou sobre a cabeça de Jesus. Sabe de uma coisa, querido? Eu quero encorajar você nesses dias a honrar a Jesus e a demonstrar o seu amor numa adoração extraordinária, numa adoração em espírito e em verdade, em lealdade absoluta, em amor incondicional a Jesus. Presta atenção, esse lar de Betânia, através da vida de Maria e de Lázaro e de Marta, nós aprendemos com eles que nada é caro demais, que não pode ser colocado aos pés de Jesus. Consagre o que você é e o que você tem a Jesus Cristo de Nazaré. Quando aquele frasco de perfume foi quebrado, a casa se encheu da fragrância do perfume. Eu quero dizer uma coisa, Jesus disse, aliás, Paulo escreveu que nós somos o bom perfume de Cristo. Se você tiver Jesus na sua casa, por onde você for, as pessoas vão perceber que Jesus está com você, porque você vai fazer dele o seu melhor amigo. E mais uma coisa, o lar de Betânia é o lugar onde Jesus é ministrado. É o lugar onde você não só recebe, mas é o lugar onde você ministra o coração de Jesus. Aí é bem interessante. Aí Mateus capítulo 21 diz que ele, deixando a cidade de Jerusalém, foi para Betânia, e ali ele passava a noite. Como eu disse no início, durante seu ministério terreno, Jesus sempre ia a Jerusalém. E quando ele ia a Jerusalém, ele tirava um tempo para ficar na casa de Lázaro, Marta e Maria. Porque naquela casa ele era querido. Naquela casa, repito mais uma vez, ele tinha um lugar de honra. Por isso Marcos capítulo 11, verso 11, vai dizer para a gente que Jesus entrou em Jerusalém, dirigia-se ao templo. E ele fazia as coisas que tinha que fazer, mas à tardinha ele ia para Betânia. Deixa eu dizer uma coisa. Jesus tem um lugar de honra na sua casa. Eu te pergunto mais uma vez,
Eu quero encorajar você a que você possa convidar Jesus e você possa oferecer um lugar de honra para Jesus. Por último, Betânia era um lugar tão especial para Jesus, que Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ficou com seus discípulos cerca de 40 dias, e ele escolheu Betânia, com 120 discípulos, para que ali fosse o lugar da sua ascensão. Ele foi tão bem recebido ali, ele foi tão amado naquele lugar, que aquele lugar se tornou porta do céu, por onde Jesus retorna para a glória. É o que lemos em Lucas capítulo 24, versos 50 e 51. Jesus tomou seus discípulos, em Atos 1, nós sabemos, Lucas nos informa que eram 120. Mas Lucas 24, 50 e 51 diz assim, que Jesus levou seus discípulos até Betânia, e erguendo as mãos os abençoou. E aconteceu que enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado ao céu. Olha que coisa linda, olha que coisa maravilhosa. Aquele lá foi tão marcante, aquele lugar foi tão especial, que Jesus disse, olha como eu fui bem recebido neste lugar. Jesus não subiu ao céu a partir de Jerusalém, Jesus não subiu ao céu a partir do templo, Jesus volta para o céu a partir de Betânia, porque lá em Betânia ele encontrou um lar, onde o recebeu com alegria. E Jesus leva os seus 120 discípulos, com 40 dias de ressuscitado, que ele estava ministrando diariamente para eles. Agora ele leva os 120 discípulos para Betânia, e lá ele foi elevado ao céu. Lá ele ministrou visivelmente para eles, em seguida foi elevado ao céu. Jesus subiu ao céu. E eu quero dizer uma coisa, 10 dias depois ele derramou o Espírito Santo. Eu quero encorajar você mais uma vez, a honrar Jesus na sua casa, com aquilo que você é, com aquilo que você tem, e fazer da sua casa um lugar onde Jesus possa habitar sempre, onde os anjos do Senhor possam subir e descer, onde a glória do Senhor possa subir e descer, a fazer de sua casa um lugar onde os anjos sobem e descem, um lugar onde Jesus se manifesta, como esse lar de Betânia. Que o seu lar seja como esse lar de Lázaro, Marta e Maria, onde Jesus é o centro e é o Senhor. Que a sua casa seja como essa casa. Essa é a sua oportunidade. Não perca essa sua oportunidade, porque se você perder essa oportunidade, a hora que as coisas voltarem ao normal, talvez você vai apenas ouvir o noticiário e dizer, voltou ao normal. E aí, não se esqueça de Jesus. Ele está presente com você.